Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Bem pequenininho, mas estamos. Pequenininho? Ah, não, tá pequenininho mesmo, tá bom. Sim, sim. Sem zoom, na verdade, sem zoom. Tá Você tá fez sem no zoom. Miro? Então, para fazer mapa mental tem muita ferramenta. Agora a Tairine ligou a câmera. Para fazer mapa mental tem muito software, tem o MindMaster, tem vários softwares para isso. Por que eu tenho usado bastante o Miro, gente? Porque primeiro que o Miro você consegue fazer muitas coisas e não só mapa mental. Segundo que ele é gratuito, né? Então até três boards Projetos. você consegue fazer gratuito, compartilhar e tudo mais. A gente usou bastante o Miro no curso do Management. Eu mesmo estraguei vários boards lá, porque ficava aqueles milhões de setas navegando com todo mundo mexendo ao mesmo tempo, mas é uma ferramenta bem bacana, tá? Qual que é a ideia do mapa mental? É a gente ter uma forma de tomar nota de coisas, interligando assuntos de uma maneira que fique fácil a gente identificar a qualquer tempo, à medida que a gente vai evoluindo esse pensamento. Então, na prática, em resumo, o que a gente está fazendo aqui, quando a gente desenha um mapa mental, é fazer uma representação gráfica da estrutura do nosso pensamento, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, vocês percebem que o mapa mental aqui, eu tenho sempre um tema central que ele começa e eu vou criando as ramificações da forma que eu achar mais conveniente. E não há limitações de ramos que eu posso colocar. Então, a gente pode ir no grau de detalhe o mais detalhado possível dentro daquilo que eu penso. Nós fizemos lá no curso de Management um mapa mental de apresentação da gente, né? Então a gente se colocava ali no meio, e aí você podia puxar um ramo e falar dos seus hobbies, você puxava um ramo e falava das suas certificações, da formação, da sua carreira profissional, de família e por aí vai. Esse que eu tenho aqui em tela, eu vou dar um zoom para vocês verem, ele é um mapa mental que eu comecei a escrever sobre ágil. E por que eu comecei a fazer esse mapa mental? Eu vou começar a ministrar um curso de ágil para os meus colaboradores, porque eu quero implantar isso na empresa. Então, para eu organizar os temas que eu ia falar, o caminho que eu adotei foi o de fazer o mapa mental. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que senão eu não... Ah, não, tá certo. Só tem que deixar uma telinha aberta aqui, porque senão a galera vai pedir para entrar e eu não vou ver. Só um minutinho. Ô, Caio, você falou que vai ministrar o curso, né? Uhum. Eles lá na empresa, eles começaram com essa ideia de multiplicadores internos, e aí semana passada a gente teve o treinamento com a agilista que tem lá na empresa, né? Nós temos uma agilista só, então foi uma gama bem legal, e eu até citei você como exemplo, né? Que você falou do seu primeiro projeto que você conseguiu fechar já no modelo ágil com seu cliente, de como que será um desafio para você, né? Primeiro você ter criado uma empresa do método tradicional e agora está descobrindo vários outros métodos. Exatamente. É um mega de um desafio e, assim, quebrar a mente do cliente também, né? Que o cliente também tem um pensamento mais tradicional, convencer o cara que ele não vai ter um cronograma, convencer o cara que ele vai conhecer as coisas que vão ser feitas ao longo do projeto, não é uma tarefa fácil, comercialmente falando, né? Quando o cara não tem isso na cabeça. Então, precisa de muita lábia, principalmente no começo. Mas tá caminhando. Amanhã começam os treinamentos lá, a implantação do software dentro do ágil. Bom, então vamos lá. Aí para montar o curso, então o que eu fiz? A minha primeira colocação aqui foi pôr o ágil no centro. Eu quero falar sobre ágil para os meus funcionários, tá? O meu foco aqui na empresa, a princípio, vai ser Scrum, mas eu queria fazer para eles uma introdução do ágil. Eu queria pôr eles um pouco dentro da metodologia para não sair falando só de ferramentas. Então aí eu comecei a desenhar aqui na árvore como que eu queria traçar isso, né? Então, falar um pouco sobre projetos tradicionais, falar de mundo VUCA, falar do manifesto ágil, fazer um comparativo, falar um pouco de cultura digital, que é uma coisa que a gente não viu muito nesse bootcamp que a gente fez, mas eu vi bastante no que eu fiz anteriormente, que foi de transformação digital.
falar de mindset ágil para depois entrar nas frameworks. E aí, à medida que eu fui construindo isso aqui, começaram a vir as ideias, né? Putz, vou falar de projeto tradicional. Então eu tenho que falar de waterfall, tenho que falar de microgerenciamento, de comando e controle, fatores de insucesso. Vou falar de mundo VUCA. Vou fazer a definição do que é o VUCA. Vou trazer alguns cases de empresas que souberem entender e que não souberem entender o mundo VUCA. Vou falar do manifesto, então, falar dos valores, dos princípios, e aí eu fui desenhando. E isso aqui é uma coisa que ele não se encerrou aqui. Isso que é mais legal. Eu estou montando todos os slides para esse treinamento, tá? Eu já tenho cerca de 60 e poucos slides montados, e estou no comecinho do Scrum, então, vou dizer que uns 55 slides foi só para falar dessa introdução aqui, né? Agora eu estou no comecinho, bem no comecinho do Scrum, lá nos slides, e toda hora que eu vou fazer um slide, eu começo a olhar aquilo, eu falo, putz, isso aqui seria mais interessante vir antes, ou faltou falar sobre esse assunto, eu volto no meu mapa mental e faço alguma anotação aqui, porque esse mapa fica para mim. Então, é uma coisa que eu vou bater o olho aqui, toda vez que eu tiver que falar de ágil, seja nesse treinamento, ou seja num cliente, como a Tairine comentou, né, de prospectar um cliente, convencer um cliente, eu olho para esse mapa aqui, eu tenho tudo que eu trouxe de informação desse processo ágil, que eu trouxe de conhecimento, que eu fui adquirindo no Bootcamp, e aqui eu bato o olho, eu já sei, putz, quando eu falar de cultura digital, características, já vem na minha cabeça. Ele tem que trazer na minha cabeça o que é isso, tá? Então, são aquelas famosas anotações, tá? Então, e aí, quando você vai quebrando, né, muito em detalhes, né, quando eu falo aqui de Scrum, por exemplo, que é o meu grande foco, aí você vê que o mapa dele está bem maior. Então, tem os pilares, os valores, os papéis. Opa, eu cliquei e abri o PowerPoint sem querer. Os papéis, aí tem as cerimônias, o sprint planning, e por aí vai, você vai colocando coisas. Então, quando eu falo aqui de refinamento, grooming no Product Backlog, aí eu vou falar de story points, alocação do time de dev para ajudar no grooming, vou falar do cartão de usuários, requisitos. Então, você vai lembrando de coisas e vai colocando. A gente fez o treinamento de Management 3.0, né, semana passada, e eu já acrescentei aqui algumas coisas para falar para a galera. Não é uma coisa que eu vou aprofundar muito, porque não é o foco, né? Basicamente, meu time ele é quase todo de dev, né? Eu tenho dev e um PO só lá, mas eu vou trazer alguns conceitos aqui, porque eu quero que eles estejam com isso na cabeça, tá? E aí eu criei um board aqui para ser um board nosso, que eu chamei aqui de terça ágil. Por quê? Porque a gente comentou hoje lá no grupo, né, de, putz, vamos construir um mapa mental de temas que a gente gostaria de falar nas nossas terças-feiras, né? Já que a gente está instituindo que as terças-feiras vão ser as terças-feiras de bate-papo nosso, por que não a gente começar a anotar as ideias do que a gente pode falar aqui? Então, a minha ideia aqui foi que a gente começasse a montar um mapa mental disso. Deixa eu abrir aqui, vamos criar um mapa mental. Então, quando eu crio ele já com tema, ele já me traz aqui um modelinho inicial para a gente começar, né? Então, toda vez que a gente vai fazer um mapa mental, a gente começa de um problema, algo que eu queira resolver. Eu ponho ele no centro do meu mapa e vou traçando coisas para ir resolvendo esse problema. Então, o nosso tema do mapa mental aqui vai ser a nossa terça ágil. Eu vou até compartilhar, deixa eu ver como é que eu compartilho aqui com vocês. Eu nunca precisei fazer isso. Aqui, share. Eu vou mandar aqui no chat o link do invite para vocês poderem entrar aqui no board e me ajudar a construir. Só preciso achar onde que está o chat. Aqui. Veja aí se vocês receberam e conseguem entrar aqui no meu board. Ô, Caio, eu tô entrando com outro link aí no celular, tá? Uhum. Eu tô com 2 links aí. Beleza, apareceu aqui, apareceu já. Eu vou fazer um negocinho pra minha filha aqui, vou ter que ir pro celular. Eu tô voltando pra
Tranquilo, vai lá, Ela Marcão. pediu um omelete. Rapidinho. Omelete ágil. É mais ou menos isso, tá? Rapidinho. Então, já tô vendo o Oswaldo aqui, o Marcos também já conectou. Então, aí que nós fizemos? Primeiro ponto foi colocar a Terça Ágil como sendo o nosso foco central. Olha lá, agora nós temos uma nova aluna com a gente. Aí, vamos lá, a gente vai falar aqui, por exemplo, de temas de discussão, né? Então, beleza. Que temas de discussão que são legais a gente tratar aqui? Bom, a gente já está tratando hoje aqui de mapas mentais. Legal, já é um tema. Aí alguém sugeriu lá no grupo, não lembro quem foi, de a gente poder falar também sobre o CSD. É um caminho também, então tá aqui. Outros sugeriram da gente falar de investimentos. Olha como a coisa fica diversa, né? Então a gente vai acrescentando aqui. E sempre que tiver alguma ideia de discussão, a gente coloca aqui. Pode ser que depois a gente fala, putz, a gente podia pegar uma terça-feira e fazer um treinamento, né? Então, vamos lá, a gente pode ter também, promover aqui, treinamentos. Ah, treinamento do quê? Bom, a gente já fez umas semanas atrás um bate-papo, um treinamento de Power BI, por exemplo. Então, você já coloca aqui. E a ideia é você ir anotando. Uma coisa que é legal é que você pode usar aqui qualquer informação, não tem uma regra do tipo de informação que eu tenho que colocar ou como eu tenho que colocar as coisas no mapa mental. Você pode, inclusive, se preferir, eu não quero trabalhar com palavras, eu posso pôr uma figura. Então, eu vou falar lá sobre animais de estimação e boto lá já a casinha do cachorro, porque eu bato o olho na casinha do cachorro, já relaciono com animal de estimação. Vou falar sobre discussão. Eu poderia colocar aqui temas de discussão, colocar um megafone. Treinamento, colocar uma lousa. Pode ser que para o Oswaldo, megafone não simbolize discussão. Para ele não é uma coisa que ele faz uma livre associação. Ele pode colocar outra imagem. Então, você pode ir enriquecendo isso visualmente da maneira que melhor convém. Tá? Então, não tem uma regra fixa. E aí a gente vai construindo aqui. Eu vi que vocês entraram, não estou vendo setinha de ninguém por aqui. Ah, agora estou, que estava desligado. Agora estou. Então aqui a gente pode ir acrescentando o que a gente quiser no mapa mental. Tá? Então vamos lá, a gente pode futuramente falar de Kanban. Então, vou ler um papelzinho aqui, mas não era a minha ideia fazer isso. Então vamos falar de Kanban, é um tema. Beleza, então. É para fazer, então? Podemos fazer, vamos construindo, gente. Só que a ideia do mapa mental é justamente essa, é ser algo que a gente pode construir a N mãos, né? E a gente não fica preso em ter a aprovação de alguém, a gente pode ir escrevendo aqui à vontade. Dá 2 cliques em cima do type something, ou puxa uma perna nova, não tem problema, e vai escrevendo. E outra, se quiser acrescentar mais detalhes, também pode, né? Então, um dia que falar de Kanban, por exemplo, a gente pode falar aqui do CFD. A gente pode falar... Opa, eu acrescentei um aqui que eu não queria, posso arrancar ele fora. Vou passar vocês aqui para o lado. Eu posso falar também de lead time. São coisas para a gente ir lembrando do assunto que a gente quer abordar no tema, entendeu? A gente poderia colocar aí um material técnico, né? Não sei se... material, né? Livros, referências. Beleza, ó. Material de apoio. Material de apoio. E nada impede, né? Ó, pegando esse teu gancho, ó, eu posso, inclusive, quando eu acrescentar um material de apoio, eu posso pôr um hiperlink nele. Então, se eu for divulgar um PDF que eu tenho um link dele, eu venho aqui e insiro o hiperlink e a pessoa já pode vir aqui e clicar. Aí tem que pensar se
se esse é o melhor lugar para fazer esse tipo de organização de coisas, né? Que nem o pessoal lá no grupo sugeriu de fazer um Trello, criar uma raia do Trello só para isso, que é um caminho também, né? Eu vi isso aí. O mapa mental ele acaba ficando mais desorganizado, né? Porque ele é tão desorganizado quanto o nosso pensamento. Acho que esse é o principal ponto aqui. Outra questão também, Caio, que eu vi aí, assim, que eu particularmente me perdi muito, tem muitas oportunidades que eles colocam lá no grupo, né? Uhum. E estou fazendo uma transição de carreira agora e eu estou meio que focando nessa parte aí de Agile, né? Uhum. Eu estou direcionando, né, para essa carreira aí. Lá tem bastante coisa que aparece. Uhum. De repente, não sei se aí, ou no Trello, né, fazer alguma coisa. Ou de repente, isso que nós estamos fazendo aqui vai servir para guiar a construção do Trello. Vocês percebem que uma coisa não inibe a outra? Né? A ideia do mapa mental é exatamente, eu acho que dar esse direcionamento, né? É o rascunhão, só que é um rascunhão bem mais organizado do que um rascunho propriamente dito, né? Né? Você falou uma coisa aqui, vou colocar aqui, certificações. Então... Uma coisa que eu acho que ficaria legal também, quando a gente fala de ágil, é compartilhar a experiência, né? Uhum. Que é igual ele falou que ele está fazendo uma transição de carreira. Então, assim, como que tá, né? Quem está vivendo o quê? Coloquei Tairine, falei Tairine. Não tem problema não. Na verdade, eu vejo essa forma em duas situações. A experiência no momento de transição e a experiência que eu tentei levar aqui, nesse caso aqui, a estratégia para implementação. Para a gente conseguir, igual o Caio está vivenciando uma dificuldade que é, primeiramente, levar o método ágil para um projeto com cliente de fora. Vai levar agilidade para a equipe dele. E no meu caso, por exemplo, eu tenho uma dificuldade maior que eu não tenho cliente externo. Eu sou da área de gestão de processo, meus clientes são internos. Eu não gosto dessa palavra de cliente interno, né? Para mim, cliente que paga a conta, mas tudo bem. Uhum. É a dificuldade de levar agilidade para esse grupo, sabe? Mostrar para a equipe de TI é importante trabalhar não com método, não com ferramenta ágil. Lá tem Scrum, torto, mas tem. Mas é o mindset ágil mesmo, é agilidade, sim, entrega de valor. Isso que eu acho que é uma outra forma de experiência que a gente pode discutir também, como que as pessoas estão fazendo para transformar a empresa, né? Então, lá na empresa, a nossa maior dificuldade é essa, né? O pessoal de tecnologia até que está engateando bem, mas o restante da empresa está, principalmente o conselho, né? Que a gente é com o conselho administrativo. Então, fica bem mais engessado, por mais que você mostre valor, que você mostre entrega. Um dos gerentes que eu atendo, que eu sou secretária, né? Eu não trabalho dentro da área de agilidade, mas eu atendo a área de tecnologia. E ele falou que ele já ouviu de cliente, tipo, tá, se você me entregar por partes, eu não vou ter nada no final. Quando a gente já teve processos, igual o último projeto que eles entregaram foi um de documentação, que não envolveu todo mundo que tinha que ser envolvido, e continuam presos, porque assim, não atende o fluxo da empresa. Eu não quero te assustar, mas tem um cão atrás de você, Tairine. É a minha cachorrinha, ela vive pulando assim nas coisas. Mas e são essas dificuldades, né? Eu tenho percebido isso com o pessoal que, por estar bem perto da gestão e principalmente dos colaboradores, eu percebo a dor de cada um, sabe? E eu acho isso muito triste, porque você fala, cara, é uma coisa que é só você se abrir. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Por isso que quando eu falo em implantar agilidade, um dos pilares é cultura organizacional. Se você não mexer no mindset da empresa como um todo, implantar cultura organizacional, cultura digital na empresa, vai ser muito difícil você pôr ágil. Porque de que adianta você ter o ágil na TI e não ter o ágil no RH, não ter o ágil no jurídico, não ter o ágil no conselho administrativo? Aqui em BH tem um profissional chamado Carlos, ele é Conexão Ágil. Ele é muito referência aqui na região em agilidade. Ele fala mais ou menos isso. Algo assim, a sua empresa é tão ágil
quanto seus processos mais lentos. Alguma coisa assim, sabe? Ou seja, o teu processo mais lento é o teu limitante. É meu limitante. Não adianta eu falar que sou ágil A, ágil B, ágil C, ágil D. Se eu não sou ágil como um todo, se eu não tenho aquele business agile, né, que eles falam, né? O negócio ágil, né? Mas é um desafio grande, né? Sim, sim. E vocês sabem uma coisa que é interessante? O meu filho mais novo tem 13 anos, né? E o ano passado, ele tem 13 agora, ano passado ele tinha 12, e na escola ensinaram eles a fazer mapa mental. Olha que interessante, como forma de estudo. E ele teve que fazer alguns trabalhos usando técnica de mapa mental para organizar o pensamento, organizar as matérias. E se você pesquisar no Google mapa mental, vocês vão encontrar muito vídeo, mas muito vídeo. Muita coisa mesmo. Dessa galera que dá aula em cursinho preparatório para poder. Não, concurseiro, galera de concurso, eles usam muito. Muito. A grande maioria do que você vai encontrar é em cima disso, né? Então é um método que realmente funciona, né? Porque a galera tá usando, né? O mapa mental é muito parecido com, não sei se vocês conhecem, é o brainstorming. Você já sabe quando você vai para uma sala de reunião, tem um problema, tem um projeto. Eles são exatamente a mesma coisa. O brainstorm e o mapa mental é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a transcrição visual do outro, né? Exatamente. Aqui em Minas, a gente chama o mapa mental, o brainstorm, de toró de palpite, né? Você sabe, né? Do quê? Aqui em Minas é toró de palpite. Toró de palpite. Quer ver um mineiro em reunião falar assim, brainstorm, pô, ele vai soltar, toró de palpite, ele vai soltar. Não preocupa não que ele vai soltar. Toró de palpite é ótimo. E mineiro é inventor das coisas. Mas é verdade, aqui todo mundo fala que é toró de palpite. O que, se a gente for parar para pensar, não deixa de ser, né? Mas a ideia é essa. Você vê que aqui, a gente começou a escrever as coisas e já tem milhões de palpites ali. Já rolou um toró de palpite ali na tela. Tá na melhor organização? Talvez não. Tem coisas que pode juntar? Tem, mas a ideia não é essa. Você vai anotando tudo lá e depois você vai refinando isso e de repente isso depois pode ir até para um Trello, como a gente sugeriu lá. Imagina o seguinte, aqui tem a galera que é de TI de fato. Você precisa modelar um banco de dados, tá? E aí você vai fazer lá a tabela de cadastro de pessoa, cadastro de endereço, cadastro disso, cadastro daquilo. Quantas vezes a gente não começa a desenhar uma tabela e faz lá todo o DFD daquela tabela, chega no final você fala, putz, isso aqui eu deveria quebrar em 2 tabelas, ou isso aqui eu deveria tirar esses campos daqui, porque eu posso ter um para muitos, né? Então, se você começa a desenhar essa ideia em um mapa mental, quando você vai para o DFD, você já vai com a coisa mais estudada, mais mastigada. A ideia é que você não sai fazendo as coisas já no definitivo. Aqui é o primeiro rascunho das coisas. Eu estou usando o mapa mental, eu comecei a usar, na verdade eu fiz um curso muito tempo atrás, não botei em prática, né? Até ensinei o menino a trabalhar comigo a fazer, mas eu não coloquei em prática. Agora, recentemente, eu estou usando, eu usei para poder fazer, estruturar como fosse uma ata de reunião para mim, sabe? Dos pontos discutidos. Durante a reunião fui montando, ajudou demais a clarear as ideias, sabe? Era um tema que eu não conhecia a fundo, ajudou muito a conseguir fazer as conexões. E também usei para poder fazer uma pauta que eu vou conversar com o meu diretor, de vários assuntos que eu tenho que conversar com ele, para estruturar minhas ideias, sabe? Que é uma reunião muito longa e eu não queria fazer PowerPoint, então eu não vou fazer PowerPoint, vou direto vou usar aquela estrutura ali como meu norte, em cima dali vou abrindo o que tiver que abrir e vou por aí. Sim. O que você usou, Marcos? Oi, desculpa. O que você usou para fazer essa... Ao invés do PowerPoint? Não, usei o próprio usei duas ferramentas que eu estou usando. Usei o primeiro foi o MindMeister, que eu usei para poder fazer essa pauta, que eu usei para poder fazer, e agora eu estou usando o Miro. Estou usando o Miro para tudo também, que se pensar, tudo. Estou usando o Miro para tudo, se quiser pensar, estou usando. Até modelar processo, eu vou usar o Miro.
Mas isso é legal, vamos supor, igual você falou que vai conversar fugir desse com o seu mundo gestor. de caixinha fechada, sabe? É uma coisa diferente. Mas é assim que a gente começa a plantar a sementinha, né? Igual você falou assim, eu vou abrir lá com o meu gestor, vou conversar. Na hora que ele vai ver, ele vai perguntar o que é isso. Cara, é automático. E aí ele vai querer entender e tudo mais, você começa a chamar atenção, aí você fala, puta, isso aqui pode ser legal, deixa eu tentar, né? E assim a gente vai plantando a sementinha. Você falou, é plantar a sementinha mesmo. Acho que quando a gente começa a estruturar o pensamento de uma forma... O que está fazendo aqui é estruturar ideias. De uma forma visual, cara, acho que a gente tem um ganho muito grande. É hábito, né? É disciplina, não é fácil. E tudo sem pegar, sendo que é uma demanda. Vamos começar a rascunhar ali. E uma coisa que é bem legal a gente pensar é o seguinte, a gente fica muito preso, nós da tecnologia, né? Quem é mais da TI mesmo, eu preciso ter um software, eu preciso ter um aplicativo. Um mapa mental você faz com papel e caneta, gente. Você tá numa reunião com o teu caderno, você já vai rabiscando o mapa mental. Se depois você vai jogar para um Miro e fazer o mapa mental digital, beleza, mas ali você já tá fazendo o mapa mental. Tinha a menina do grupo lá, eu não lembro o nome dela, não sei se era Laís, que falou que trabalha muito com o mapa mental. É a Larissa, ela falou que vinha, mas ainda não entrou. Ela até postou até postou lá um rascunho realmente de agenda. Falou, durante a reunião lá, fiz aqui, e realmente você vê que é um mapa mental mesmo. Setinha para lá, setinha para cá, e a ideia tá ali. Cara, isso depois a gente não esquece, depois não esquece. Sim, porque você vai fixando, à medida que você vai anotando, escrevendo e desenhando, você vai fixando. Fala, Carlão. Opa, que reunião é essa que ninguém me chamou? Que festa é essa que ninguém me chamou? Oxe, como não? Você tá lá no condomínio, foi colocado no mural de avisos do elevador. Putz, eu tô fazendo de escada para fisioterapia. Olha a Larissa entrando. Isso aí que a gente está falando... Da empresa? Ou pode falar, Oswaldo. É só para eu não perder o gancho aqui, Aline. Eu percebo assim que isso é assim, a gente nesse momento, né, a nossa geração aí, a época que a gente está vivendo, esse mundo ágil é um pouco assim, ele já tem o conceito, já né, mas muitas empresas hoje ainda não entraram nessa onda, nessa vibe aí. Mas eu acredito assim que a onda vai passando, algumas empresas ficam para trás, depois elas vão pegar uma outra onda, vão entrar nesse mundo. Eu acho que daqui eu fico imaginando, né, que daqui 20 anos, 30 anos, né, isso aí vai estar, todas as empresas vão estar aderentes a esses processos, né? E coisas novas vão estar surgindo também. Então, eu acho que é uma transformação esse mundo ágil aí nas empresas hoje, né? O que eu acho legal, Oswaldo, pegando o gancho que você está falando aí, é a adaptação, né? Igual a professora Elaine, ela falou muito isso, né? E não ficar apegado a um framework, a uma ferramenta, mas sim você ter um mindset ágil, mas usar tudo que você pode para levar. E tiver que adaptar, entendeu? Que às vezes a gente conversa com as pessoas, né? É tão assim, o cara fala assim, o cara já vive já há muito tempo, não, método tradicional não presta. Cara, vai me desculpar, porque presta sim, porque cada caso é um caso. Os caras estão milionários, não é à toa. Cada caso é um caso. Tá, mas eu quero flexibilizar então vamos começar um método híbrido, talvez. Vamos começar a pegar a parte boa de cada uma, tá, mas eu quero um escopo um pouco mais detalhado. Beleza, vamos tentar então, mas ver até onde que dá para ir. O problema que eu vejo é que o que até eu lembro casos, né? Quando o povo conta, né? Lá nos anos 80, quando começou, os 80 e 90, começou o boom dos RPs, né? Todo mundo falou assim, vou botar RP na empresa, é a solução. O tanto de empresa que quebrou, porque eu colocava plataformas de RP, caras, tudo mais, e você via que o negócio ia para o vinagre, né? E quebraram, por quê? O RP que ele faz? Ele ingessa. Sim.
cara põe ERP, não revê processo, o que acontece? Ingessa o processo. Ingessa, ninguém consegue pagar mais, ninguém consegue fazer mais nada. E várias empresas naquela época, nos anos 90, 94, por aí, você viu altos cases falando assim, a empresa quebrou, e quebra mesmo. E eu vejo que na minha empresa, lá onde eu trabalho, lá não tem, lá tem umas 4 áreas de TI diferentes. Lá tem mais, tem umas 5, 6 áreas, acho que tem 6 áreas de TI diferentes. Uma só que trabalha não com métodos ágeis, tá? Tem a ferramenta Scrum, ponto. Não se discute agilidade, não tá falando nada disso lá, tá? Mas eu vejo que a gente olhar e pensar, é um pontapé. Foi um pontapé, e a partir dali, talvez, deles, com outras provocações, a gente consegue levar e consegue discutir a agilidade, pegando o gancho que ele colocou lá atrás. Só que muitas vezes as pessoas elas se pegam e sobem no pódio e falam assim, não vai dar certo. Ah, sim, isso tem. Os arautos do apocalipse, né? E daqui, igual daqui 15, 20 anos, qualquer pessoa discutir, talvez nem seja mais o termo agilidade, né? Uhum. Vai ser um outro termo, mas com o mesmo conceito que é, assim, entrega constante, geração de valor. O que eu vejo que mais tem é a nova rotulagem, né? A gente vai lá atrás, busca lá, tudo é a mesma coisa, o que muda apenas é a forma é o nome, né? E a forma de vender a ideia. Larissa, eu espero, nessa época, tá rico, tá, Oswaldo? 20 anos, eu espero estar milionário, nunca mais falar de nada disso, tá só na praia do Mansuco. Larissa, tava todo mundo aqui ansioso para você chegar, porque você é a mestre dos magos nos mapas mentais. Socorro, gente! Imagina! Não, eu tô vendo que vocês já estão fazendo um monte de coisa aqui, tá ótimo, tá lindo. Assim, eu não sei se vocês já conversaram, né? Então, vai que eu falo um monte de groselha aqui agora, né? Parece que eu sou a profissional do mapa mental, mas eu não sou, tá, gente? Eu só gosto muito de usar, assim, na vida. Eu uso mapa mental, assim, desde, talvez, 2010, assim. Mas eu comecei, olha só, eu comecei para poder definir metas anuais de vida, assim, sabe? Então, eu colocava, por exemplo, no meio ali, terça ágil. Eu colocava, por exemplo, 2011. Quais são as minhas metas para 2011? Daí eu separava os campos, assim, da vida. Tipo, saúde, dinheiro, relacionamentos, carreira. E aí ia ramificando tudo. Eu fazia isso acho que era no Mind Map. É de uma borboletinha. Ele não é tão bonitinho quanto esse que vocês estão fazendo, porque ele é bem mais antigo, né? Daí comecei. E eu sou a louca também dos mapas solares também, essas coisas assim. E aí eu pegava também, via lá meu mapa solar, quais são Vamos conversar, hein, Larissa? Quais são as tendências para esse ano? Vou colocar no meu mapa mental aqui, que é para não esquecer, né? Porque eu tenho muito dessa coisa do tipo, se eu não deixar bonitinho ou tópicos, assim, temas, eu esqueço, sabe? Eu tenho esse probleminha de esquecer das coisas. Eu vou abrir um MindMaster. Quer compartilhar, Larissa? Sua tela? Primeiro eu vou mostrar aqui para ver se tá bom aqui, porque eu não sei mais como que tá aqui. Eu geralmente uso, vi que vocês fizeram bastante coisa aí, e é mais ou menos o que eu costumo fazer, gente, de verdade. Eu separo aí pelos temas, mas geralmente eu faço isso nos projetos também, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar. Vocês estavam super conversando, entrei bem quietinha, não quis atrapalhar. Não, mas o pessoal tava me cobrando que você não entrava, que você não vinha, que você falou Ai, que manjava gente, do não, assunto. Não, eu falei que eu gosto, né, e que eu faço muito, assim, enquanto eu tô fazendo reunião ou qualquer coisa assim, eu tô com certeza rabiscando alguma coisa, eu sempre tenho, tá aberta aqui, né? Tá bom. Sempre tem alguma folhinha que eu rabisco. Então, deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma reunião, eu já coloco. O ponto, não vai dar para ver, né?
mas é o ponto principal e o que sai daqui da reunião, que é para não perder, né, os insights mesmo. Então, por exemplo, tem aqui um tema aqui que é marcação de auditoria. Então, eu sei que saindo da marcação de auditoria, eu tenho que alterar a autenticação, e isso daí, a autenticação já vai ramificar. Como que eu vou fazer isso? Daí ramifiquem mais coisas, né? Por exemplo, aqui, vou compartilhar minha tela, que eu já abri mamãe demais. Eu não sei como compartilha aqui, bem na minha cara. O anfitrião desabilitou o compartilhamento de tela do participante. Espera aí que eu vou desligar o meu compartilhamento para poder habilitar o seu. Acho que eu vou precisar fazer isso. Stop share, beleza. E agora? Agora deve conseguir. Agora você vai conseguir, provavelmente, Lari. Ainda tá. Ainda tá? Tenta agora. Agora sim. Deixa eu ver. Tá, então, por exemplo, aqui, eu tinha... Aqui, o MindMaster, ele é pago, tá? Então, ele só pode... Você só pode ter... Ainda não apareceu aqui para mim. Ainda não apareceu a sua tela para nós, não. Você deu share, ele abriu uma tela para você escolher qual aplicativo você quer compartilhar, não foi? Foi, mas... Seleciona a tela. Peraí, que agora foi do meu próprio device aqui. Peraí. Então... Só para falar com vocês, né? Como é que as coisas se conectam, né? Eu, na empresa que eu trabalhava, e eu fazia uma atividade, eu acumulava uma atividade que era o coordenador de campanhas de testes, certo? E o que era o papel dessa pessoa? Eu fazia a minha atividade principal, que era, né, a parte de desenvolvimento, engenharia, trabalhava ali, mas eu acumulava uma atividade de coordenação de campanhas de teste. Então, toda vez que chegava uma campanha de teste, que durava por volta de 30, 40 dias, né, para testar um sistema do avião, por exemplo, e eu tinha que fazer uma interface junto com a engenharia de sistemas, eu tinha que definir junto com elas todo o escopo da atividade, eu tinha que verificar N itens, organizar a campanha, colocar os documentos, revisar, preparar tudo, e fazia essas reuniões junto com o time também para organizar, para ver o que cada pessoa vai fazer, enfim. Depois eu, fazendo o curso do Bootcamp, eu vi que exatamente meio que parecido com o papel do Scrum Master, né? Então, eu vi bastante relação com esse negócio aí. Foi interessante. Eu percebi isso daí agora, fazendo o curso. Voltei. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Agora eu estou vendo 3 Oswaldos na minha tela. Agora eu estou vendo 3. Boa. Desculpa, gente. Parece que eu não trabalho com tecnologia, mas é que eu estou num computador diferente hoje, tá? Ainda estou muito acostumada. Então, eu gosto desse cara aqui, que é o MindMaster, ele é pago, mas você pode fazer 3 mapas mentais. Eu acho que se você tem acesso ao Miro, é até melhor, porque você pode fazer zilhões ali de mapas mentais ali num board só, né? Mas eu gosto muito desse cara porque ele tem muita coisa pronta, assim, também, sabe? Você vai aqui no mostrar mais, assim, tem um monte de coisa. Então, eu gosto dele, assim. Acho que é questão de costume, né? Então, por exemplo, eu tinha um projeto aqui de migração para Kubernetes, que a gente fez, o trabalho, e aí que separei aqui. Qual que é o tema principal? Era a migração.
Aí, o que eu precisaria migrar? Precisaria migrar os microserviços, o CMS API, a CMS API, esse gerador de massa. E aí, dentro dos MS, quais eram os MS que eu precisava alterar? Daí tinha esse, desse aqui, entendeu? Então, você vai separando. Esse aqui é um mapa mental diferente porque ele é linear, né? Eu coloquei assim para ter uma visão linear das coisas. Mas também, para dar treinamento, eu acho que eu tenho um aqui que era de treinamento aqui, de uma ferramenta. Não, esse aqui é dos OKR, gente. Então, por exemplo, lá na empresa, a gente trabalha com OKR. Então, no Q4, a gente precisava separar o que a gente quer de meta. Então, um dos OKRs era melhorar a performance e a estabilidade. E qual que era o que result que a gente queria atingir com isso? Então, um deles era a equalização estrutural de ambientes em pelo menos 50%. E como que eu poderia alcançar isso? E aqui estavam as formas onde eu poderia alcançar isso. Então, basicamente, eu sempre trabalho pelo menos dessa forma, a ideia principal, qual que é o tema? O tema são os OKRs do Q4. Qual que é o subtema, digamos assim, né, que eu vou tratar? Os pedacinhos ali que eu obrigatoriamente vou ter que passar por eles. Melhorar a performance e estabilidade, daí tinha outra que melhorar a segurança. E como que eu vou conseguir daí, né? Vai cada vez ramificando mais até você conseguir chegar em pequenas tarefas, digamos assim, sabe? Aqui eu não cheguei nesse nível, mas nos que eu faço, por exemplo, para o meu ano, por exemplo, eu chego até um nível de, tipo, por exemplo, marcar oftalmologista, por exemplo, entendeu? Então, para a saúde, nesse ano, para minha saúde, eu vou querer melhorar o meu olho, daí marcar oftalmologista, tipo assim, sabe? Do macro vai diminuindo em micros. E também faço lá no trabalho, não sei se esse daqui está preenchido, mas tem esse aqui de brainstorming, que aí é mais, tipo, para ter ideias mesmo, né? Que aí, tipo, tem a ideia principal aqui, que esse aqui era um que eu já tinha desfeito, porque daí eu vou desfazendo para poder fazer outros, né? Mas eu faço muito isso também para justamente essas ideias ali do Q4, ali que vocês viram, elas saem às vezes daqui. Então, eu faço um brainstorming, o que está faltando de fazer na nossa plataforma aqui? Daí, melhorar a segurança. E aí, um monte de coisa que daí gerou aquele outro mapa mental anterior que vocês viram. Eu não sei se eu estou falando um monte de coisa aqui, está ficando confuso. Não, tá legal. Mas eu uso isso para tudo que eu vou fazer, assim, sabe? Tudo que eu vou fazer. Ou, por exemplo, igual eu tentei mostrar ali, que tá na folha, não dá para mostrar na câmera. Mas qualquer reunião que eu vou fazer, eu coloco ali. Qual que é o tema da reunião? Daí sempre eu coloco no centro, né? Por exemplo, esse da marcação de auditoria. Tá, o que saiu dessa reunião? Foi abordado o tema autenticação, LGPD e mais alguns outros temas. Aí, depois, da LGPD, o que foi abordado? Foi abordado que é preciso fazer um contrato entre fulano e ciclano, para poder, por causa das transferências de dados. Então, tipo, mais ou menos nesse aspecto, assim, que eu costumo usar muito, assim, para qualquer coisa que eu vou fazer. E eu abuso muito das cores, né? Eu acho que vocês viram aí que eu deixo bem coloridinho, que é também para justamente ter um ponto de referência. Por exemplo, aqui, eu sei o que é tema, o que é subtema, e o que emerge disso, porque eu deixei ele coloridinho. Então, para mim, para muitas pessoas, isso não tem valor nenhum, tá? Mas para mim, eu sou muito orientada a cores, assim, sabe? Então, isso me ajuda bastante a entender. Porque daí eu vou lembrar, tem uma memória meio fotográfica, então eu vou lembrar que, por exemplo, aquele assunto foi discutido no tema tal com a cor tal, por exemplo. Então, eu uso muito disso, sabe? Então, eu não sei exatamente o que vocês falaram além disso, porque o mapa mental, ele é bem livre, né? Eu acho que
não tem muita regra assim para você fazer. Desde que você consiga entender. Aquilo tem que ser uma ferramenta que te faça entender e evoluir, né? Aquele pensamento. Então, você sabe qual é o tema, você vai trabalhar com ele de diferentes formas. Gente, cadê isso? Não, beleza. Não, foi bem na linha que a gente já vinha falando também, Larissa. A gente até começou a construir o mapa mental ali Achei bem legal dos nossos encontros, para a gente começar a anotar ideias, né? Anotar coisas para a gente trazer sempre algum tema relevante aqui, né? Porque quando a gente fala num grupo de WhatsApp, surge milhões de coisas. Tem dias que a gente abre lá, tem 200 mensagens. Eu não dou conta de ler tudo. É verdade. Quando a gente pega uma semana que nem essa, que todo mundo recebeu o certificado, aí, pelo amor de Deus, aí bombou de mensagem lá no grupo. Então a gente não dá conta. Então, a gente Vocês estão pensando em manter um mapa mental do grupo todo num Isso, eu já criei, por exemplo? eu criei um no Miro e compartilhei aqui no chat o link, né, para quem quiser entrar lá e ir colocando coisas. Né? E você vê que aqui a gente já cresceu bastante coisa em meia hora aqui de papo. O pessoal foi colocando aqui, a nossa turminha que foi colocando. E depois a gente vai pondo mais pessoas para ir ajudando a construir, né, essa trilha de conhecimento. E aí, acho muito legal, gente. E aí depois a gente joga isso para um Trello da vida, para ter os links de algumas coisas, ou deixa no mapa mesmo. Né? A ideia é ir usando o ferramental que a gente tem disponível, né? O Caio, antes de você chegar, ele estava exatamente fazendo. Então, a gente partiu de um centro ali, começamos a expandir, né? Aí, menos de 5 minutos, já surgiu. Caio? Eu vi que estava bastante... eu não estou com o link aqui, porque eu acho que eu entrei depois. Mas eu vi que tinha até coisa de certificação ali, né? Um monte de coisa. Isso. Métricas ágeis também, né? Eu vi que vocês falaram alguma coisa, mas não propriamente das métricas. Essas são as ideias do que a gente pode ir tratando. A ideia é a gente fazer esses encontros de terça-feira, transformar isso numa coisa frequente. E cada terça trazer algum tema, algum assunto que seja relevante para o nosso mundo ágil aqui. Eu acho que é legal. Primeiro que a gente mantém o grupo vivo, eu acho que isso é importante. A gente teve 3, 4 meses aí de muita troca, muita participação. Alguns já estão se encontrando até em outros cursos, em outras certificações. Eu, ali, nós outros fizemos o management semana passada. Então, assim, não perder essa pegada, né? Manter... A princípio, a gente falou de terça porque a gente costumava fazer de terça por conta do bootcamp. E é tentar manter isso. Vamos ver o que a pós nos aguarda também, né, Marcos? Você vai fazer pós do quê? Eu vou fazer de inovação e gestão ágil lá no GTI. Verdade. Legal. Começa semana que vem. Depois vai falando feedback pra gente, se é legal. Fique tranquila, vamos dividindo aí as experiências. Já ouvi dizer que é bem mais puxado que o bootcamp. Que bacana. Eu vou colocar aqui métricas ágeis, tá, gente? Pode pôr, a ideia é que... É um caminho a mais. E esse board nosso vai ficar compartilhado e aberto a qualquer momento. Lembrou de alguma coisa às 3 da manhã? Liga o computador e escreve aí, gente. Boa, é legal, viu? Assim, desliga o computador, tá, gente? Deixa ligado, não desliga. Não desliga. A única coisa que eu vou trocar aqui, que foi um grande aprendizado para mim hoje, eu vou chamar esse board de toró de palpite. Toró de palpite foi, assim, para mim, o grande aprendizado, que não é brainstorm, é toró de palpite. Toró de palpite. Eu gostei mais também, hein? A gente tem que parar de usar essas coisas em inglês aí, né? Minas é vida, gente. Minas é vida, gente. Te garanto que as pessoas vão se interessar. Se chegar numa reunião e falar assim, gente, vamos fazer um toró de palpite, as pessoas vão ficar muito mais animadas do que assim, vamos fazer um brainstorm. Olha a diferença. Sem dúvida. Com certeza. Sem nenhuma dúvida. Esse é o momento que a gente aprendeu no Management, né, Caio? Oi? É o momento alvo. Exatamente. É o momento alvo. Pois é. Frase momento alvo. Termo do toró de palpite. Muito legal.
Acho que foi um dos grupos, assim, que mais, de curso, assim, que eu mais tive interação, assim, que mais teve participação, assim, sabe, em outras coisas que eu fiz a partir dali, como, por exemplo, a certificação do PSM, né? Muito legal. Todo mundo se envolveu bastante ali e foi um empurrando o outro, um puxando o outro, todo mundo correndo atrás junto. Foi bacana, assim. Achei Vamos ver interessante. se agora eu Interação começo muito a... legal mesmo. O próximo projeto meu vai ser se eu vou tentar, né, certificação no Scrum Master. Vamos ver se eu dou conta aí. O Vai dar conta, PSM sim. é tranquilo, Oswaldo. Assim, se você conseguir fazer o curso da TI Exames, eu recomendo, viu? E não é caro, é R$100 e poucos, mas te prepara para a certificação com muita precisão. Qual que é o nome da... Como é que é? TI TI Exames. Eles estão com... Agora está suspenso para PSM1. Eles estão adequando o curso por conta da Exatamente. versão nova, né? Estou aguardando. Pouco para liberarem já. Nossa, esse negócio do temas de discussão, galera, quanta coisa pode ter aqui. Mas, assim, de mapa mental, assim, vocês acham que a gente poderia ir mais a fundo, quem sabe, em algumas técnicas, assim, de aprendizado? Porque, assim, eu sempre faço muito livre, assim, sabe? Eu uso pouco, mas o pouco que eu estudei é muito isso mesmo, viu, Larissa? É muito livre, de fato. As pessoas constroem dentro daquilo que elas estão acostumadas, porque, na verdade, a ideia é você fazer uma anotação organizada para que você entenda o seu mapa mental, né? Então, eu acho que não foge muito disso, não. Eu também vou nessa lógica sua também. Forma, né, de organizar a cabeça, né? Não é um padrão. Eu sigo essa lógica também, eu acho que é muito livre, né? A criação é muito livre. Na verdade, existe um que o pessoal chama também de mapa conceitual. Ele é um pouco diferente, porque o mapa mental ele é uma árvorezinha, né? Vai criando ramificações, né? O mapa conceitual, ele cria links, na verdade, se conecta você vai conectando e tem sempre um verbo no meio. Exemplo. Para formar uma rede, né? É igual, vamos pensar num website. Menu tal, tem que ter. Aí você começa a estruturar. É muito mais amarradinho, muito mais estruturado. Não é livre, né? Eu acho que o mapa mental ele é livre, ele permite, você vai puxando, daqui. Até botei uns temas aqui, MVP aqui embaixo. Do MVP você tem mais um monte de coisa aqui. Você tem quantos tipos de MVP? Você vai explodindo, a coisa vai andando, Acho que é muito livre. Eu acho que o mapa mental ele é bem livre mesmo, tem que ser livre, não pode engessar a gente, não. A gente é tão engessado no jardim, né, gente? Sim, Já é tão amarrado, mas não eu fazer acho nada. mas eu acho que esse mapa mental eu acho interessante para você focar, eu acho, uma equipe, né, num determinado ponto. Por exemplo, nós vamos fazer garrafa térmica. Como que nós temos que fazer? O que vocês falam aí que nós temos que inovar na garrafa térmica? Como é que é esse produto? Aí chegou a nova aluna aí, hein? Mas eu acho que se o mapa mental a gente também não tiver um direcionamento, a gente... eu via isso lá no brainstorm que a gente fazia, com 15 minutos de reunião, uma lousa já não dava mais conta de colocar tudo, né? O mapa mental, ele é um start, gente. Eu acho que depois que você faz um mapa mental, que nem pegando o exemplo da Larissa lá, da migração dos Kubernetes dela, né? Ali você anotou as ideias do que tem que ser feito. Obviamente que cada item daquele pode gerar depois um outro tipo de documento mais voltado para aquela questão técnica, né? Então, você pode evoluir para um DFD, se você estiver modelando um banco de dados, você pode evoluir para histórias de usuário, para um ML da vida, você tem milhões de outras ferramentas, mas o mapa mental é o nosso ponto de partida. É para você anotar tudo que você quer daquele tema, para nada passar batido depois. Vocês ainda estão enxergando minha tela? Oi? Vocês ainda estão enxergando minha tela? Não. Não.
Até porque pode chegar algum momento que você vai olhar para o mapa mental e falar, bom, eu previ tudo isso aqui, mas isso aqui eu não preciso mais, não faz mais sentido. Né? E aí você joga aquilo fora. É isso mesmo. Por exemplo, aqui, ó, a maioria dessas coisas aqui virou história de usuário mesmo, tá? Mas, por exemplo, aqui, antes de tudo, verificar se existe o health check do microserviço. Daqui não era uma história de usuário, foi algo que daí a gente sabia que a gente tinha que fazer, mas, bem dizer, ele não era nada, era um refinamento, né, que a gente ia ter que fazer antes disso. Então, algumas coisas viraram refinamento, algumas coisas viraram história de usuário. E pelo menos aqui a gente não é uma documentação, mas a gente tem um passo a passo aqui do que precisava ser feito. Né? Então... Lari, conta uma coisa. Esse aí é um mapa mental seu, correto? Do seu trabalho, ou você criando ele, você cria coletivamente, igual a gente está fazendo aqui? Eu crio coletivo. Eu tenho a conta, mas eu passo o link para todos do meu time, para quem quiser colaborar, tá? Então, às vezes eu faço sozinha, porque, assim, igual eu falei, né? Eu faço e desfaço. Então, eu tinha alguns de treinamentos. Os que são de treinamentos, eu fazia para conseguir manter uma linha de raciocínio. Então, eu tenho que falar disso, eu tenho que falar disso e tenho que falar daquele outro. Por exemplo, lá no meu trabalho, a gente tem uma loja. Então, era loja. O que eu tenho que falar sobre loja? Eu tenho que falar que você tem que entrar na plataforma XYZ. Eu tenho que falar que tem que ir para o site tal, por exemplo. Então, eu tinha um roadmap total aqui, um mapa mental, para poder dar o treinamento. Então, no meio do treinamento mesmo, eu abria o mapa mental. Agora eu sei que eu tenho que falar sobre esse tema aqui, senão eu vou esquecer e vai ficar o treinamento sem isso. Então, eu já via isso. Mas, assim, quando são atividades, assim, por exemplo, esse do Q4 ou do Kubernetes ali, eu já mando o link para a galera, vamos fazer isso aqui colaborativo. Quem tem mais ideia aqui? Como que a gente vai fazer? Quem lembra de mais alguma coisa? E aí todo mundo participa. Então, são momentos. Bem legal. E aqui eu coloco o número da ordem também. Eu adoro esse nome, Marcelo. Mas, sei lá, gente. E para reunião, assim, eu faço muito também. Só que eu também sou, além da louca de ficar fazendo os mapas mentais, assim, durante a reunião, eu também sou a louca dos post-its, né? Então, vou até mostrar aqui a minha agenda. As coisas que eu tenho que fazer. Então, eu sou a louca dos post-its também. Então, eu faço os mapas mentais e depois eu transfiro o que eu tenho que fazer para um post-it. Então, o que ficar, assim... Eu não costumo jogar fora. Eu tenho um caderninho onde anoto as principais, por exemplo, coisas. Por exemplo, se for uma reunião importante, eu vou precisar revisitar, eu anoto num caderno. Faço um mapa num caderno. Se eu não preciso revisitar, eu verifico o que saiu de to-do e passo para um post-it. Então, no trabalho, é assim que eu trabalho com os mapas mentais. Assim, sabe? Mas isso não vai ficando... Como é que você gerencia tudo isso? É porque eu vi que você vai... Como é que você dá um nome em cada caixinha aí? Eu terminei... Você fala... como que você faz a gestão desse mapa mental seu no dia a dia de trabalho, né? Porque... Então, porque o mapa mental, se você não faz, só deixa ele lá, ele não serve para nada, né? Você tem que transformar ele em alguma coisa, porque, assim, o mapa mental O que é o mapa mental? É para você tirar da tua cabeça o que você está pensando naquele momento, justamente para você não esquecer. Então, você vai tirar da tua cabeça. Você está numa reunião e está extraindo informações. Então, você está extraindo informações, faz um mapinha mental, legal, acabou a reunião, eu estou olhando o mapa mental. O que eu faço com isso agora? Porque se ele ficar ali, ele não faz nada, né? Ele só é uma extração de um monte de coisa ali que você conseguiu fazer ali durante a reunião. Então, daí eu olho, por exemplo, esse aqui da marcação de auditoria. Cara, tem umas regras de negócio importantes aqui que eu não posso perder, que em algum momento talvez eu tenha que revisitar. Então, eu vou lá e coloco no meu caderno do projeto. Ou, na verdade, agora eu tenho um Teams que eu fiz para mim mesmo, onde eu coloco as informações para não ter que ficar
pegando caderno, andando com caderno por aí, né? Então tá tudo online hoje. Então, ou no Miro, ou no meu caso, tem Teams, que eu coloco as informações lá, das coisas de regras que eu não posso perder. Agora, se o mapa mental tem to-dos, assim, do tipo, marcação de auditoria, esse daqui, alterar a autenticação. Eu sei que eu tenho que fazer alterar essa autenticação. Então, ela virou um post-it. Tenho que trabalhar com isso. Ou você joga isso para um Trello da vida, você joga isso para um Gira. Exatamente. O mapa mental ele não termina ali. Ele não, o papel dele não é um controlador de tarefas, ele é um sistema de anotação só. Depois exatamente. Extração de informações. Como eu falei, eu sou louca do post-it, mas no Gira você pode fazer esse gerenciamento. Se for, por exemplo, se ele virar uma história de usuário, é lá no Gira que você vai fazer, né? Ou no próprio Trello. Então, depende do que você vai precisar. Eu trabalhei bastante tempo com o Trello, gostava bastante do Trello, até começar a usar o Gira, que é o corporativo mesmo, né? Que acabou ficando tudo mais prático, eu acabei abandonando o Trello. Mas o Trello, ele atende bem tudo também, né? O mapa mental, assim, pelo que eu vejo, eu não tenho o hábito de usar, vou tentar usar ele agora no dia a dia. O mapa mental é a evolução das anotações em tópico que a gente faz em reunião aqui, já anotando assim, o tópico rapidinho, assim, né? Exatamente. O mapa mental vai dando um caminho, né, do tópico, né? Não é só o tópico, é o caminho do tópico, né? Exatamente. Que aí você tem é tipo um roadmap mesmo de tudo que aconteceu ali na reunião. Você sabe, você pode colocar um ponto inicial ou um ponto central e aí tudo em volta. Legal. Bem legal. Eu acho que é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida a mais para tirar? Aproveitarmos a Larissa. Mas assim, gente, eu não ajudei nada, vocês já estavam fazendo mira e eu só entrei para falar, eu sou a louca disso e eu faço um monte disso no trabalho porque eu gosto e não porque eu sou fera, é porque eu gosto e eu faço, só isso. Não, você ajudou bastante. Caio, oi. Mas viu, Caio, assim, não sei se, né, para encerrar ou para a gente poder discutir final desse dia de hoje, a gente poderia pensar que a gente faria essas reuniões de terça-feira para discutir em cima desse mapa mental e realimentar ele, estruturar, por exemplo, como que a gente vai fazer as nossas reuniões. Consegue também, né? Porque tem gente que não pode comparecer toda terça-feira. A gente já tem aqui uma porção de assuntos que o pessoal falou de coisas que a gente poderia falar, né? Então aqui a gente fala de MVP, métricas, CSD, OKRs, são tudo assuntos que todo mundo se interessa. A gente pode eleger um assunto para a próxima semana, por exemplo, e gastar depois 5, 10 minutos no final da reunião da semana que vem, para ver se tem mais alguma ideia e ir alimentando o mapa. E o mapa fica ativo o tempo todo, esse é o mais importante. É o que eu falei, lembrou de alguma coisa às 3 da manhã, volta aqui e acrescenta. E a gente olha para ele para definir qual é o tema da semana seguinte. Aqui a gente já tem coisas para falar que vai um ano, se a gente for pensar em termos de semana, fácil. É isso. Exatamente. Até porque uma coisa se ramifica. Exato. Legal, gente. Obrigada por me convidar aí para participar. Está automaticamente convidada para todas, Larissa. Obrigada. Lá na empresa que eu trabalho, a gente começou um movimento, né, de falar mesmo de agilidade com o pessoal e tal. E daí também tem os encontros mensais lá, né? A gente define um tema e trabalha em cima desse tema é 1 hora também, por mês que a gente conseguiu, né? Até porque também se passa muito disso, o pessoal já não tem tempo, daí tem as tarefas do dia a dia, daí vira um fuá, né? Mas aí eu acho legal, assim, igual hoje a gente levantou bastante tema,
Aí, não sei se vai nessa ordem mesmo, o que vocês acham, daí a gente fala, beleza, CSD, daí a gente já vai pensando para a próxima terça-feira para conversar, daí mais ou menos esse formato, 1 hora, 1h30 que a gente conversa. E se precisar estender também, a gente vai para o próximo dia e fala assim, ó, não, tem mais coisa para a gente falar desse tema, vamos manter o semana que vem, sabe? Daí a gente vai mantendo. Exatamente, eu acho que a ideia é essa, é um grupo de estudos, é um grupo de debates sobre os assuntos de agilidade. E eu acho que isso tende a crescer bastante, vai ficar bem legal. Sim. Uma coisa que eu percebi lá, assim, até por mim mesma, e conforme foi passando esses encontros de agilidade lá da empresa, é que todo mundo associa, né, agilidade com Scrum. Ah, sim. É isso, né? Agilidade se resume em Scrum. E não é, né? Tem tanta coisa para a gente conversar, para poder mudar o pensamento nosso mesmo, para conseguir passar para o pessoal, né? Para chegar no Scrum tem tanta coisa para pensar antes. Vixe, tem tanta coisa para arrumar na casa antes de chegar no Scrum. Exatamente. Mas foi bem legal, gente. Eu vou depois gerar o arquivo aqui do vídeo, vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp, né? Porque tem uma galera aqui que até mandou mensagem que não ia poder participar, tudo. E vamos ver se a gente vai motivando a galera a participar mais com a gente. Tenho certeza que todo mundo lá, cada um tem uma experiência em alguma coisa que pode vir aqui compartilhar e a gente fazendo esses debates, todo mundo vai crescendo junto. É verdade. E tá funcionando, né? Todo mundo crescendo junto. Time que tá jogando, time que tá ganhando não se mexe, né? É verdade. Obrigada, gente. Então eu vou lá e eu guardo vocês e guardei já esse Miro aqui para poder usar ele bastante e contribuir, tá bom? Legal, vamos. Obrigado, pessoal. Compartilhando lá. Obrigada. Falou, gente. Obrigada, Obrigadão pessoal. aí. Uma boa noite. Até mais, um abraço. Vocês. Muito obrigado, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Abraço.